Sejam muito bem-vindos nessa manhã de culto, louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje estamos no 14º domingo, no período de Pentecostes. Queremos falar especialmente nessa manhã sobre o perdão que Deus nos dá e como emitir ou como dar esse perdão ou como lidar com esse perdão uns com os outros. Para isso o texto base para esse culto também é Mateus 18, versículos 15 até o versículo 20. E esperamos, com a graça de Deus, que possamos ter um culto abençoado, que nós aqui na congregação e você aí que está em casa, possa participar deste culto de uma maneira feliz, aproveitando o momento que tem com a palavra de Deus, em comunhão com ela, e assim crescer no conhecimento do amor de Deus e também no amor que temos uns pelos outros. Que Deus abençoe o nosso culto de hoje. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor, vou te oferecer todos os dons, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que eu posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que Tu me deste. E em Tuas mãos me entregar, e em Tuas mãos me entregar, e em Tuas mãos me entregar. Convido a ficarmos de pé, invocarmos a presença do nosso Deus e orar. Nós Te louvamos, amado Deus eterno, nosso Criador e nosso Salvador, também nosso Santificador. Tu nos criaste e nos mantens permanentemente sob o Teu cuidado, amor e proteção. Enviaste Teu Filho Jesus ao mundo para salvar-nos. Nos agraciaste com fé mediante o batismo e a palavra, através dos quais age o Espírito Santo. Somos imensamente agradecidos por tudo o que fizeste, pelo que fazes e farás por todos nós. Ajuda-nos com o Teu Espírito Santo e capacita-nos para uma vida de maior consagração ao Teu nome e ao serviço do Teu reino aqui no mundo. Dá-nos sempre a orientação e o consolo com a Tua santa palavra. Fica conosco neste culto e abençoa-nos
Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um só Deus para sempre. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, na presença de Deus é importante que nós, arrependidos, confessemos os nossos pecados e supliquemos o seu perdão. Queremos fazê-lo nessa manhã, em especial usando o Salmo do dia, que é o Salmo 32, versículos 1 até o versículo 10. E nós vamos então usá-lo na nossa confissão e absolvição dos nossos pecados. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Diz ainda o nosso Deus: não seja como uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Assim, com sinceridade e arrependidos, aqueles que confiam em Cristo o Salvador como seu único e suficiente Salvador, e querem também mudar de vida com a ação do Espírito Santo, eu lhes digo: vão em paz, seus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos cantar do próximo hino, Perdão dos Meus Pecados. Perdão dos meus pecados, a paz de coração, a vida em alegria devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, aonde irei a não ser a ti, Senhor? A linda natureza, alegro
Leitura do Santo Evangelho indicado para o dia de hoje. Encontramos em Mateus capítulo 18, versículos 15 até o versículo 20. Mateus capítulo 18, versículos 15 ao 20. Nesse capítulo, Jesus fala sobre o que é o mais importante, isto é, a mudança de vida e a importância que o ser humano tem dentro do reino do céu, aquele que se humilha como uma criança, aquele que sempre está dependente do nosso Deus. Também fala do perigo que o pecado traz para todos nós, e nesse sentido fala inclusive da parábola da ovelha perdida, no qual Deus sempre vem em busca daquele que está perdido. E aqui nesse texto então, ele nos ensina como devemos proceder com aqueles que pecam contra nós, ou até mesmo, por que não dizer, quando nós pecamos contra alguém. E diz assim então o texto: se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra, será proibido no céu. E o que permitirem na terra, será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Até aqui a leitura do Evangelho para esta manhã. Queremos confessar a nossa fé em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por meio do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós vamos cantar do próximo hino. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou,
mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, sejamos todos nós agora a meditar da sua palavra. Baseados no texto do Evangelho de hoje, queremos então meditar sobre o perdão, e que as palavras aqui ditas sejam guardadas nos seus corações, nas suas mentes, hoje e por todo o sempre. Amém. Podem sentar. Querido irmão, querida irmã, estimada igreja reunida em Jesus Cristo, o Salvador, como é que você se sente diante de uma situação de conflito? Como é que você reagiria, ou como você reage, quando surge uma discórdia entre você e outra pessoa? Você prefere evitar a discussão, ou você é daqueles que dá um boi para não entrar numa boiada, mas dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair dela? Você enfrenta, disposto a tudo, seja ganhar ou perder, ou você recua? Certamente entre esses dois extremos, ou seja, entrar na briga ou evitá-la, existem
outras opções. Lidar com conflito também faz parte da igreja, faz parte da minha vida, da sua vida, pois nós somos a igreja. E o que se espera da igreja quando membros se afastam um do outro por causa de alguma desavença? Como é que nós podemos lidar com esses conflitos de uma maneira positiva, de uma maneira evangélica, por assim dizer? E qual será o nosso testemunho perante o mundo, nós que dizemos que somos de Cristo? As palavras de Mateus no Evangelho, a palavra de Jesus escrita em Mateus no Evangelho de hoje, querem justamente nos dar uma orientação de como lidar com essas perguntas. E o texto que nós ouvimos aborda imediatamente, indiretamente, aliás, vários assuntos relacionados. Por exemplo, fala de diálogo, fala de disciplina, fala de juízo de Deus, fala de perdão, de reconciliação e alguns outros. O objetivo é reconciliação, ou seja, é salvação de Deus para todos. Portanto, Deus não quer que nenhum dos seus pequeninos se perca. E dos seus pequeninos, ele está falando de mim e de vocês, porque ele diz no começo desse evangelho de que quem não é como uma criança não vai herdar o reino do céu. E nos compara a crianças, nos compara a ovelhas inocentes que vivem num mundo conturbado e perigoso e que precisa do Salvador, precisa do bom pastor, precisa do Pai, precisa de Jesus. Por isso, nós somos os pequeninos, o pequenino rebanho. E a partir desse jeito de Deus agir, a igreja então é orientada a lidar com situações de conflito, espelhando, aliás, a boa notícia, ou seja, falando do perdão, fazendo o que for necessário para ganhar de volta a pessoa que se afasta do seu meio, que afasta da convivência cristã. Pois é, mas e agora? Como é que a gente vai falar, como a gente vai pregar sobre um assunto de ordem prática e disciplinar, como esta correção fraterna, como é colocado no texto do Evangelho, né? Uma correção fraterna e uma correção reconciliadora. Certamente não temos visto isso em muitas vezes na nossa congregação. Por um lado é até louvável, porque parece que não temos conflitos, ou as pessoas estão tratando desses conflitos conforme Mateus 18, versículo 15, que está ficando entre duas pessoas e resolvido. Essa é a visão que nós temos, mas sabemos que muitas vezes não é assim, e esperamos que assim seja. Mas dificilmente uma congregação, quando lida ou quando chega o assunto a uma congregação, né, ela vai lidar isso com o propósito de excluir a pessoa. E justamente o texto nunca é voltado para isso, mas para reconciliação, apesar de se usar termos da lei, mas os termos da lei de Deus, que fala que se você tem uma coisa contra alguém, você deve ir lá resolvê-la. Em outro texto da Bíblia, inclusive, é dito de que se você vai levar a sua oferta ao altar do Senhor, mas se lembra de que tem algum problema com alguém, deixa ali primeiro a sua oferta, resolva primeiro o problema e depois então volte ao Senhor. A importância da aproximação então com Deus a partir do perdão que a gente dá, do perdão que a gente recebe. Além do mais, quando a gente discute sobre questões de ética na congregação, às vezes a gente ouve assim, de que esse assunto faz parte da esfera particular de cada um, mais ou menos assim: a vida é minha, ninguém tem nada com isso, né? Diz-se, de repente, de que cada cristão deve saber o que é certo e o que é errado.
Por outro lado, quando a gente age dessa maneira, essa compreensão pode dar uma versão, ou pode chamar, na verdade, a pessoa a responsabilidade pessoal. Mas, por outro lado, a pessoa pode achar assim, é assim mesmo, as coisas não vão mudar, né? Não vai resolver nada se a gente vai resolver isso aqui agora ou não. E aí se cai num relativismo, né? De que as coisas são assim. Não, as coisas não são assim. No mundo, sim. Na igreja, entre o meio cristão, de modo algum, né? De modo algum. Eu não creio que uma congregação, quando chegar a um ponto, por exemplo, como no último trecho de Mateus 18, 17, principalmente, ela vá querer fazer isso trazendo ou levando a pessoa ao arrependimento para excluí-la, né? Ou levar ela a um constrangimento. Não, né? Quando a igreja assim procura conversar com os seus membros, a igreja, qualquer um de nós, conversar com alguém que errou, com alguém que pecou, é sempre para trazê-lo de volta ao seio da igreja, é sempre de novo para trazê-la ao convívio cristão, é sempre para salvar. E nesse sentido a igreja não precisa ter medo de perder o seu fiel, porque muitas vezes a gente acha que se for mexer nessa situação, a pessoa pode ficar com raiva e se afastar da igreja. Muito pelo contrário, isso mostra que a igreja está preocupada com as pessoas que pertencem a ela. Isso dá credibilidade e mostra que as pessoas são importantes dentro do seio da igreja. Meus irmãos, a igreja tem que levar isso muito a sério, né? Porque essa também é a credibilidade da própria igreja diante das outras pessoas. Muitos no mundo estão vendo as coisas erradas acontecerem e ninguém fala nada. A igreja deve apontar o erro, mas não apenas apontar o erro, mas principalmente apontar como acertar. Assim como dizemos qual é o mal, qual é a enfermidade, nós também vamos mostrar a cura, e a cura é sempre a busca de estar com Cristo por meio do perdão. Convém estar sempre conscientes de que uma congregação é formada por pessoas pecadoras e que todos podem cometer erros uns com os outros, infelizmente. Por isso a intenção da regra comunitária nesse texto do Evangelho de Mateus não pode ser a de criar uma congregação pura, uma congregação sem erro, sem pecado, porque isso não é possível no nosso meio. A congregação pode somente dar o exemplo de como ela lida com a ovelha que se perdeu. Assim como o pastor vai atrás, em busca dela para recuperá-la e integrá-la ao rebanho, a congregação também deve ir buscar aquele que se encontra em pecado, que está se perdendo. E o perdão ao que está em dívidas é o objetivo final e último de Jesus e será também o da congregação. A correção fraterna, ou seja, o bate-papo entre as pessoas, né, de uma forma branda, sem pensar no que está certo, no que está errado, ou sem acusar, né, sugerida por Jesus, será sempre um meio de ganhar o irmão de volta e não de excluí-lo. Portanto, o faltoso deve estar consciente e arrependido. Ele também precisa ter essa noção. E o perdão também não pode ser algo barato. Ou seja, que a gente não leve a sério e tantas vezes continua pecando contra o outro. Isso é difícil, muitas vezes, de lidar dentro do meio da igreja, porque na grande maioria das vezes, quando alguém está cometendo um erro e a gente vai lá conversar, você ou eu, vamos lá conversar, eu não como pastor, mas como o Fernando,
Vamos lá conversar com uma pessoa. Sempre que alguém é confrontado, a primeira reação que se tem é se fechar e achar que está correto, e dizer que está certo, de não dizer que errou, de não admitir que errou. E isso muitas vezes é difícil de combater, de enfrentar, eu vou dizer, de mudar o pensamento da pessoa. E isso tem que partir de um coração realmente arrependido. A pessoa tem que estar convencida de que ela pecou, de que ela errou e de que ela de repente precisa do perdão. Pedir ou dar. Nesse sentido, tem uma historinha que eu gostaria de ajudar, de trazer para vocês, para quem sabe ajudá-lo a entender. Isso é uma história que certo homem pertencia a uma tribo indígena, e ele se apresentou então para o cacique daquela tribo, informando que ele tinha tomado uma decisão bem séria: eliminar o inimigo que havia ofendido ele gravemente. Ele decidiu que ia matar ele sem dó nem piedade. O cacique então escutou atentamente aquela colocação do homem e propôs assim: bom, faça o que você tem em mente, mas antes de você ir executar, faça uma coisa: pegue um punhado de tabaco, vá até e o seu cachimbo, e vá até na árvore sagrada, senta lá por 1 hora, fuma o seu cachimbo e depois você volta aqui. Ao que o homem tomou então o seu cachimbo, encheu de fumo, de tabaco, sentou-se embaixo da árvore sagrada e ficou ali, fumando o seu cachimbo durante o tempo que o cacique havia pedido. Passada a hora, ele pegou o seu cachimbo, sacudiu ele, tirou o restante, as cinzas, e decidiu ir lá falar novamente então com o cacique. E chegou lá e disse assim: eu pensei melhor, eu acho que é demais eu matar o meu inimigo. Eu resolvi que eu vou dar uma boa de uma surra nele, né? Que ele jamais vai esquecer essa surra que ele está tomando, né? Por causa das coisas que ele fez contra mim. Novamente o cacique ouviu atentamente aquela palavra do homem e aprovou a sua decisão, mas ordenou assim: faz o seguinte ainda, se vai lá e fuma mais um pouco embaixo da árvore, pelo menos mais uma meia hora, né, para você pensar bem nessa situação antes de você executar a sua missão que você se empreendeu. E já que você mudou de ideia, então faça isso. O homem foi de novo, pegou o seu fumo, o cachimbo, sentou embaixo da árvore, ficou lá mais uma meia hora meditando, e depois voltou para o cacique e disse assim: eu considero muito eu surrar o meu inimigo. Eu decidi que eu vou lá, vou falar umas verdades na cara dele, vou jogar tudo na cara dele, a sua maçã, para que ele de repente se envergonhe diante das pessoas. Tá bom. Como das outras vezes, o cacique pediu para ele ir mais uma vez na árvore, pegar o seu cachimbo, fumar ali o seu fumo, e depois de mais meia hora voltar a conversar com ele. E aí ele foi, conversou consigo mesmo, ficou pensando, fazendo a sua fumaça, o seu tabaco, pensando na sua bronca. E quando ele terminou, ele voltou para o chefe, para o cacique, e disse assim: olha, eu pensei melhor e vi que a coisa nem é para tanto. Eu vou até lá no meu agressor, vou lá, vou dar um abraço nele, vou conversar com ele das coisas que foram feitas, do que foi dito, do que eu me ofendi, e dessa forma, quem sabe, eu vou recuperar, né, a amizade dele, e seguramente ele vai se arrepender do que fez. O cacique então pegou 2 porções de tabaco, chamou o homem e foram juntos
embaixo da árvore sagrada para fumar. E aí ele disse assim: olha, isso era precisamente o que eu teria dito para você da primeira vez, mas eu não podia dizer. Era necessário te dar tempo para você meditar e para que você descobrisse a verdade e o melhor modo de resolver a situação. Meus irmãos, minhas irmãs, assim é a vida comigo e com vocês. Quando a gente está ofendido ou é ofendido por alguma coisa, em geral a gente é intempestivo, a gente está com sangue quente, e nós não vamos resolver nada com ninguém com sangue quente. Muito menos a gente chegar para a pessoa em que também não é uma hora boa, né? A gente sabe disso. Quem tem esposa e marido sabe isso bem de perto, né? Que certas coisas de repente tem que deixar esfriar primeiro para depois resolver. Que no calor das coisas não se resolvem da melhor forma, só vai esquentar mais aquela situação. E é por isso que Jesus fala: se o teu irmão pecar, vai sentar você e ele lá sozinho. Mas não é na hora que a coisa aconteceu de repente, mas fala que é preciso, né? Mas a gente, assim como a gente escolhe certas horas para certas determinadas coisas que a gente quer, para resolver os problemas, principalmente, nós também temos que escolher muito bem a hora, o momento, né, e o local para isso. Lidar com o erro, né, tendo o perdão como alvo, esse deve ser o nosso modo de agir, o nosso modo de viver. Essa é a proposta que Jesus traz. Para tanto, certamente há outros meios do que fumar um cachimbo, né, que talvez nenhum aqui é fumante, mas a gente pode convidar para um bate-papo, para tomar uma água, um suco, uma refeição, um lanche, né, alguma coisa. A gente pode criar uma situação para que, de repente, a gente possa conversar, mas sempre é preciso tomar tempo e refletir nisso. Esse é um caminho maravilhoso a ser seguido, né, e sempre trará resultados positivos. E dessa forma se rompe aquele ciclo vicioso, né, de raiva, de ódio, de rancor, que se encontra no meio da gente, na nossa intolerância, que na verdade então aí vai nos tornar mais tolerantes, mais doces, mais dado ao perdão, mais dado ao amor. Nesse texto, Mateus fala, Jesus fala de como agir em caso de desentendimento com o irmão na fé, ou com a irmã. Aliás, está falando até de irmãos na fé, mas com os nossos outros irmãos também, do mesmo modo. Porque além de nós tratarmos dessa forma com aqueles que são cristãos, com os de fora é que de repente, quem sabe, pelo nosso testemunho, vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa, o modo como nós tratamos o assunto da desavença. Essa conversa deve ser colocado então o erro que causa o conflito, e ele deve ser tratado da melhor maneira possível. E interessante que Jesus não recomenda fazer de conta que isso aconteceu, e muitas vezes a gente faz isso, né? A gente releva, a gente não trata do assunto objetivamente, e aí acontece, né, que, vamos dizer assim, o copo da nossa paciência ou das coisas que vão acontecendo começa a encher, e um dia isso vai transbordar. Ou eu tiro por menos, não falo nada, né? Não, ele se enganou, deixa assim, volta à amizade e tudo mais. Mas quando acontece de novo, eu já junto aquele daquele dia com o do dia anterior, com a vez anterior, e a coisa se torna, às vezes, um peso muito grande. Porque quando era pequenininho eu não fui lá resolver, quando era eu não fui lá resolver. E também esse é o modo de nós conhecermos cada vez mais uns aos outros. O que ofende e o que ofende nós não vamos fazer mais. E como as pessoas gostam, de repente, é o modo que nós vamos procurar viver uns com os outros. Nós somos diferentes,
no agir e no pensar. E devemos buscar o que é comum. E isso só é feito a partir do convívio. E não de deixar para lá, né, sem tocar no assunto. O erro, segundo Jesus, deve ser encarado abertamente. E mais, não é necessário fazer escândalo, de modo nenhum. A conversa inicial deve ser entre as duas pessoas envolvidas, ou as partes envolvidas, vamos dizer assim. Porque o objetivo também não é acusar e nem ser acusado, né? Nem causar constrangimento para ninguém, mas sim ajudar aquele que falhou. Então o propósito é salvar a amizade, o amor. E se eu salvo a amizade, o amor aqui, eu também estou sendo salvo por Deus. Afinal de contas, a gente pede perdão para Deus e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E isso deve ser uma constante na nossa vida. Se tudo isso não adiantar, esse bate-papo pessoal, então aí você vai chamar duas pessoas. E duas pessoas que de repente até fazem parte da amizade de vocês, que pessoas que serão ouvidas, consideradas pelo outro principalmente. E não um estranho, porque, como eu falei, num primeiro momento que a pessoa erra, ela não quer admitir, ou ela talvez não está convencida, ela não admite. E aí de repente pode chegar para um estranho e perguntar assim: quem é você? Eu não te conheço, por que você está se metendo na minha vida? Jesus não fala aqui que é um estranho, ou que é um próximo, mas é lógico que nós vamos pegar pessoas que serão ouvidas, que são idôneas, não são santos, porque não tem santo nessa terra, mas que são considerados pelo menos pelas duas partes. E se isso não for possível, né, se assim não resolver, então vai contar para a igreja. E aí você pode de repente contar para a igreja, não é chegar aqui na frente e falar para todo mundo, não é isso. Procure talvez a diretoria, o pastor, quer dizer, é nesse o ponto que as coisas vão andar. Infelizmente, muitas vezes, quando alguém tem um problema, né, na comunidade, às vezes ele vem falar logo com o pastor, né, porque quer talvez ajudar, quer uma solução mais rápida para aquilo, não sabe como fazer. Mas a gente deve sempre se lembrar que a primeira conversa é com quem errou com você, com quem cometeu alguma coisa que te deixou triste, né, chateado, amargurado, né, da vida. Esse é o caminho, né, para que haja menos escândalo, menos tumulto e que as coisas sejam resolvidas de uma forma mais fácil. É fundamental a gente destacar que em todo esse processo de aproximação, o objetivo sempre será a pessoa, de tal modo que haja reconciliação, mesmo com todas essas tentativas. Se todas essas tentativas falharem, as portas, né, devem continuar sempre abertas para aquele que errou, para que ele possa reconhecer o seu erro e assim haver reconciliação. Jesus compara aqui no versículo 17, dizendo que se ela não ouvir, né, a igreja trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Um pagão é aquele que não crê, né, não crê em Deus como seu Deus, em Cristo como seu Salvador. Um cobrador de impostos era a pior raça que existia na época de Jesus, né, ou comparado, por exemplo, aos corruptos de hoje em dia. Mas não é para tratá-lo desse jeito, não quer dizer que é abandoná-lo, jogar ele fora e nunca ter mais contato. O autor deste evangelho, Mateus, era um cobrador de impostos e Jesus foi buscá-lo. Nós temos relatos na Bíblia, inclusive, de que ele sentava com essas pessoas, quer dizer, ele continuava levando o remédio para o problema, para a enfermidade que se tinha. Então, sempre o propósito é salvar, reconciliar. Que nós possamos admitir os nossos erros e ajudar, né, para que isso aconteça também com os outros, a fim de que possamos viver em harmonia entre nós, como irmãos na fé, entre nós como amigos, vizinhos, colegas de trabalho e tantas outras meios ou pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia. Nem que para isso seja necessário
a gente ter que fumar um cachimbo com alguém, né? Ou seja, nem que para isso a gente tenha que talvez fazer uma coisa que nem faz parte da nossa rotina e que nem faz tanto bem para a gente, mas por amor ao próximo a gente é capaz de fazer, porque a gente quer ter de novo a amizade dele e quer também levar ele para continuar com Deus no céu. Que possamos sempre aprender com o perdão e que possamos sempre dar e receber o perdão, pois ele custou muito caro para mim e para você. Custou o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sua morte, e pela sua ressurreição ele nos deu uma nova vida, e é essa vida que nós podemos viver e podemos levar para os outros também. Deus assim nos abençoe, hoje e sempre. Amém. E a paz de Deus, que vai muito além daquilo que nós podemos compreender, guardará os nossos corações e mentes, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levará, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levará, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou, e criaste o que sou, e me amo como sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Nós queremos agora nos achegar diante de Deus, nosso Pai, com a nossa oração geral da igreja, e queremos, com toda a devoção, e como
O Evangelho mesmo diz que aquilo que duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, Deus vai nos conceder. Nesta fé, nós queremos agora orar também ao nosso Deus. Queremos incluir alguns pedidos especiais. Nossos aniversariantes desta primeira semana aí, que começou, que começa a partir de hoje. Então nós temos aniversariante o Arley no último dia 4, próximo dia 11 o Luiz Cassiano, aqui da nossa congregação, e também a dona Lourdes, que fez aniversário essa semana, dona Lourdes? Foi dia 3, isso. Dona Lourdes fez também aniversário no dia 3. Nós queremos então louvar ao Senhor pelos aniversariantes aqui relacionados. Também queremos orar por aqueles que estão sofrendo. E aí queremos lembrar dos nossos enfermos, pessoas que estão fazendo seu tratamento de saúde. Queremos lembrar da dona Adélia, queremos lembrar da dona Cecília, Velma, pessoas que estão passando por algumas enfermidades. Queremos lembrar também do pai da Neide, que está em Vitória, internado, possivelmente fazendo, na verdade, pesquisa para ver qual é o seu mal. E nós queremos colocar isso tudo diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orando então nesse momento. Gracioso Pai, o Teu Filho Jesus realizou a nossa salvação. Graças a Ti, por nos teres feito Teus filhos pelo batismo e conservado nossa fé. A porta da salvação está aberta para todos, mas muitos não querem entrar. Não permitas que nos deixemos abater e nem perder a fé que nos deste. Dá-nos uma confiança duradoura em Teu Filho Jesus. Deus amoroso, a porta é estreita. Por isso abre a boca do Teu povo para proclamar a obra redentora de Jesus, e abre os ouvidos daqueles que não conhecem Cristo para ouvirem e crerem. Faze-nos sentir alegria quando um pecador se arrepende, e abençoa os esforços da nossa congregação e de nossa amada Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Protege a todos os missionários e os fortalece para o Teu trabalho. Pai Celeste, livra a todos os que estão sobre duras provações. Socorre cada um deles, cura-os, sê deles a cidadela forte, para que o maligno não tenha nenhum poder sobre elas. Mesmo sob fortes tentações, sejam conduzidos à vitória contra o mal. Assim, bondoso Deus, esteja com aqueles que estão sofrendo os males desta pandemia do Covid-19, que possam ser amparados e curados por Ti. Esteja com todas as equipes médicas, desde os médicos, enfermeiros, bem como também todos os agentes de saúde, para que possam se sentir fortalecidos, amados por Ti e continuarem o trabalho de ajudar as pessoas a não se contaminar e a curar aquelas que já estão contaminadas. Bondoso Deus, esteja com todos os enfermos, dando-lhes consolo, proteção e cuidado, para que em breve possam ser, sob a Tua graça e o Teu cuidado, curados dessa pandemia e voltar às suas atividades normais. Assim, amado Deus, entregamos todos eles nas Tuas mãos. Em especial, queremos colocar nas Tuas mãos os enfermos da nossa congregação, da nossa comunidade e paróquia. Pedimos que o Senhor esteja com todos eles, dando-lhes saúde, restaurando-lhes a vida, para que eles possam ter uma vida normal de Teus filhos aqui nesse mundo. Nos lembramos assim da dona Adélia e do seu tratamento que ela faz de radioterapia. Nos lembramos dos nossos idosos que estão impedidos de ir ao culto, que possam ser fortalecidos na fé por meio de devoções, bem como também de cultos virtuais que tenham acesso. Esteja, bondoso Deus, em especial com o meu sogro, o Senhor Bertoldo, que está internado em Vitória, numa UTI. Que o Senhor possa, bondoso Deus, também cuidar dele de um modo muito especial.
para que ele, na sua enfermidade, possa ser observado, curado e voltar às suas atividades sob a tua graça e o teu cuidado. Não sabemos muito bem o que ele tem, mas entregamos ele e todas as pessoas nas tuas mãos. Esteja também com os familiares, dando-lhes certeza de que tudo está sob o teu comando e a tua orientação. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Derrama as tuas bênçãos sobre as sementes e sobre todas as plantações das quais dependem a sobrevivência dos seres vivos, especialmente os seres humanos, criados à tua imagem. Dá-nos as chuvas que tanto esperamos. Livra a todas as pessoas de calamidades, de fome e das doenças perigosas. Preenche os nossos pensamentos e desejos com o teu louvor, por nos concederes todas as coisas que precisamos para o corpo e para a vida. Prepara-nos para que possamos estar sempre fortes, sempre saudáveis, sempre perdoados e pedir perdão também daqueles com os quais nos ofendemos. Ajuda-nos nas nossas dificuldades para que com humildade busquemos sempre a paz e a harmonia com todos aqueles que vivemos nessa vida. Prepara-nos também para estar sempre prontos para falar da nossa fé, porque por meio do nosso testemunho também podemos alcançar mais pessoas para que venham fazer parte do teu reino, assim cumprir a missão que o Senhor nos deu. Bondoso Deus, esteja com todos os aniversariantes da nossa congregação e paróquia, que o Senhor possa abençoar a dona Bondoso Deus, esteja com todas as pessoas que completam mais um ano de vida na nossa paróquia. Esteja com a dona... Bondoso Deus, também incluímos nas nossas orações as pessoas que completaram mais um ano de vida, ou que completam mais um ano de vida nessa primeira quinzena. Assim, te louvamos pelo aniversário da Dona Lourdes no dia 3, do Arley no dia 4, e as pessoas que vão fazer aniversário ainda, o Luiz Carlos no próximo dia 11 deste mês. Também nos lembramos do Tiago Mateus Henrique, que faz aniversário no dia 10, que possam sempre, sob a tua graça, o teu cuidado, viver uma vida digna de teus filhos, receber das tuas mãos tudo aquilo que precisam para a sua vida material e espiritual. Obrigado pela vida que o Senhor mantém e pela fé viva que eles têm no seu dia a dia, e que assim possam viver sempre falando de Jesus Cristo, o Salvador, a todos aqueles com os quais eles têm contato. Bondoso Deus, o sangue do teu Filho derramado sobre a cruz do Calvário nos una sempre, em todos os momentos que temos oportunidade de participar da Santa Ceia, para que tenhamos comunhão aqui na terra até um dia estarmos no céu. O mesmo acontece com a tua santa palavra, que nos torna um contigo, pois assim podemos ser sempre lembrados do perdão que temos por meio de Cristo, perdão esse que nos faz ter comunhão contigo hoje e eternamente. Dá-nos a capacidade para vivermos cada dia lutando contra os desejos imorais e também vivermos uma vida de santidade a Ti e também com aqueles que convivemos. Senhor, por Tua misericórdia, ouve a nossa petição e nos atenda. Bondoso Deus e amoroso Pai, entregamos e colocamos nossas petições em Tuas mãos graciosas, confiando em Tua bondade, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar. Muito bem, meu irmão, minha irmã, assim terminamos o nosso culto de hoje, na alegria da presença de vocês, tanto aqui no tempo, como também aí virtualmente. E desejamos que Deus continue habitando na vida de vocês, compartilhando da sua vida, que você possa ter uma semana abençoada, que você possa pedir e dar perdão a partir do Evangelho de Cristo, sabendo que, assim como você recebeu o seu perdão por tantas coisas que fizemos e fazemos de errado contra o nosso Deus, devemos estendê-lo também àqueles que nos ofendem, devemos pedir também humildemente àquele que nós ofendemos. Que a semana seja abençoada e que todos possam sempre estar firmes e fortes, mesmo nesse período de afastamento social, bem como também de restrições na nossa vida, mas que a fé continue sempre vibrante e que Deus possa nos proteger, nos guardar e nos alimentar, tanto material quanto espiritualmente. Nosso próximo encontro é no próximo domingo, aqui na igreja, às 19h30. Obrigado, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Amém. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor a ti. Sou teu frágil filho, livra-me do mal, em ti mesmo eu tenha proteção real. Guarda o que viaja no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, dá enquanto durmo tua proteção.